Agora nós vamos falar sobre inovação e empreendedorismo, tirando os seus projetos do papel. Convido ao palco Paulo Quintairos, coordenador de projetos da Inova CPS. Bom dia a todos. 15 minutos, professor, adora falar, já comecei tenso. Geralmente o professor começa com 45 minutos, mas vamos lá. Eu sou professor da FATEC de Pindamonhangaba e trabalho no Núcleo de Inovação Tecnológica de todas as FATECs e ETECs, que é a Inova. Eu preparei uma agenda aqui, falar um pouco sobre o que é inovação, por que o empreendedorismo inovador é importante e como é que a gente pode ajudar as pessoas a tirarem ideias do papel, como é que a gente faz isso, inclusive dentro da Inova. Primeira coisa é que inovação é uma palavra que virou moda. E aí a gente escuta muita gente falando o termo inovação e percebe que tem uma analogia com novidade, que na verdade a pessoa queria falar novidade e usou o termo inovação. Qual é a característica da inovação? Existe inclusive lei no Brasil que define o que é inovação. E qual é a importância de conhecer essas leis? Eu vou falar mais adiante que existe dinheiro, existe recurso, inclusive público, subsidiado para aquilo que é caracterizado de fato como inovação, legalmente inclusive. A inovação envolve 3 elementos fundamentais, que é atender demandas da sociedade, ter conhecimento científico e tecnológico para fazer isso e mercado. Se não tiver mercado, se não tiver comprador, não é inovação. Eu gosto muito de uma fala do Marcelo, da FINEP, quando ele diz que o que diz se é inovação ou não é a emissão da nota fiscal. Enquanto não chegar nela, não é inovação. E ele tem razão. Porque enquanto é uma novidade, enquanto é uma invenção, mas se não atender a demanda de mercado, não consegue chegar no processo de inovação. Que tipo de inovação existe? Nós vimos aqui algumas falas sobre inovação, sempre pensando muito em produto, que eu acho que é a grande ideia que a maioria das pessoas tem. E, na verdade, inovação é mais do que isso. Pode ser produto, processo, serviço e marketing, são as inovações reconhecidas como tal. Claro que produto no Brasil tem uma possibilidade maior de ser defendido legalmente com patentes e outros meios, outros mecanismos. Os outros meios são um pouco mais complicados. Mas a gente viu aqui várias inovações de processo e de serviço também. Todos eles são contemplados pela lei de inovação. O único que fica de fora, grande parte, é o marketing, porque a gente tem várias restrições quando são fundos legais, fundos estatais, de usar recursos para marketing. Isso não é possível. Então, acaba ficando muito de fora de todos os editais e etc. Como é que a gente pode inovar? O primeiro passo para inovar é o que a gente chama de empatia, que é conhecer o cliente. Muitas vezes as pessoas pensam sempre em inovação como algo de altíssima tecnologia. E, às vezes, você pode ter uma inovação brilhante que ela não é de altíssima tecnologia. Se nós pensarmos, por exemplo, no modelo do Uber, o que eles fizeram? Eles simplesmente continuaram fazendo o que o táxi fazia. A pessoa quer ir de um local para outro e não quer usar um transporte coletivo, quer usar um transporte individual. O que eles fizeram foi mudar o processo, mas eles continuam pegando alguém num ponto da cidade e levando para outro, por um processo diferente. O que eles detectaram? Um grande número de pessoas que queria usar o táxi e não podia porque não tinha como pagar. Então, a demanda deles foi como é que a gente consegue fazer isso caber no bolso de todas essas pessoas que queriam e não podem. Em alguns países, mais de 80% dos usuários do Uber nunca tinham usado o táxi porque não podiam pagar. Coloquei um exemplo aqui, que eu acho que todo mundo já deve ter tido esse problema, Você chega num sábado à noite, você quer pedir uma pizza, e aí faz o pedido e o cara diz 2 horas para entrega. Um terror de tempo. Esses caras, numa pizzaria, desenvolveram um aplicativo que ele resolve esse problema de uma maneira bastante simples, que é a possibilidade de
agendar a entrega da pizza com até 5 dias de antecedência. Tem alguma coisa de muita tecnologia aí? Não, não tem. Mas é um exemplo que eu gosto de citar porque esse cara, ele ouviu o cliente. Ele ouviu as pessoas. Qual é a sua reclamação? Ah, a minha reclamação é que chega no sábado, no fim de semana, quando eu quero pedir alguma coisa, uma pizza. E isso é fundamental em qualquer setor, seja no setor portuário, seja no setor aeronáutico, que é ouvir o cliente, ouvir as pessoas e entender as demandas. Por quê? Se o processo de inovação parte de responder, de atender a uma demanda do cliente, a possibilidade de sucesso é muito maior. Por isso, o empreendedorismo com inovação, ele é muito importante para a gente desenvolver a nossa sociedade. Por quê? Se você entrar no mercado sem nenhum tipo de inovação, o que você vai fazer? Você vai competir por preço. E aí o mercado vai ficando cada vez mais fragmentado, a lucratividade mais em baixa, e você não consegue ter, às vezes, nem como manter a empresa. Tá? Então, se a proposta de valor da inovação ela for bem definida, e o que é a tal proposta de valor? Eu sempre falo para os nossos mentorados, está aqui meu companheiro aí de coordenação, o Gerson, a gente pergunta o seguinte, o que é a proposta de valor? Por que eu compraria o seu produto e não o do concorrente? O que o seu produto tem que me faria escolher você? Se o empreendedor não conseguir responder isso, muito menos o cliente vai conseguir. Então, uma coisa muito de base aí. E como é que o empreendedor hoje se sente, né? Quando alguém tem uma ideia, percebe uma situação, um problema que ele pode ajudar a resolver, ele se sente assim, né? No mar perdido, né? Ele abre às vezes o cara abre a empresa e depois vem uma avalanche de coisas. Ele descobre que porque ele abriu a empresa ele tinha que ter contador, ele tinha que ter taxa para pagar, um inferno, né? Tem muitos professores universitários que se aventuram pelo empreendedorismo e ficam assim, né? Descobrem que entraram num verdadeiro inferno. O que a gente percebe é que os ambientes de inovação, e a gente tem hoje um volume grande de ambientes de inovação, eles têm a função que é muito parecida com aquela do cercadinho para a criança aprender a andar. É o local onde você pode começar a sua empresa, começar a desenvolver sua ideia, começar uma startup, sem correr o risco de cair e se machucar. E é isso que a gente procura trabalhar em todos esses ambientes, seja na pré-incubação, na incubação, na aceleradora, no parque tecnológico, né, que vem crescendo aí em escala. Hoje a gente tem um movimento grande no Brasil todo. A gente tem, pelo menos, incubação à distância, que também já é uma forma de começar a desenvolver um projeto inovador sem cair aí nas dificuldades maiores, ou pelo menos evitar. Né? Esse processo de inovação, ele passa por esse ciclo, né? O primeiro deles, a empatia, entender o cliente, ouvir o cliente, quais são os problemas que ele tem. Depois, como é que eu resolvo isso? Que é a ideação. Quais são as minhas possibilidades de resolver isso? Na sequência, vai criar um protótipo. A gente tem alguns exemplos na Inova que as pessoas chegam com não, olha, eu vou demorar a fazer o protótipo, eu quero fazer um protótipo legal. Falo, esquece isso, cara. Rabisca o software que você quer fazer no papel. Se for produto, faz em papelão, o mais barato possível para testar. Porque na hora que você for para a fase de teste, você vai descobrir que tem que mudar. E aí, quanto mais acabado tiver o produto, mais caro vai ser para você mudar. Imagina que se você desenvolver um aplicativo. Hoje em dia, você não consegue fazer um desenvolvimento de um app com menos de 50 mil reais. 50 mil reais é ter um ticket baixo. Aí você vai testar e descobre que o cliente achou horrível a tela que você criou. Você vai gastar mais quanto para remodelar isso? Se você parte de um protótipo bem básico, bem barato, fica muito mais fácil de remodelar. E a partir dos testes você vai descobrir os erros e volta a roda. Se isso for feito dentro de um ambiente de inovação, com orientação, fica muito mais fácil e muito menos traumático. O que o ambiente de informação, o ambiente de inovação faz é tentar ajudar as pessoas a acertar esse alvo aqui.
que é o seguinte: primeira coisa, desejável. A solução que você está oferecendo é vista como solução por quem vai usar? As pessoas querem, ou as empresas querem essa solução que você está oferecendo? Esse é o primeiro ponto. Sem ele não tem como começar. Segundo ponto, tecnicamente viável? Eu consigo fazer? Eu consigo entregar? Ou tem alguma coisa que usa uma tecnologia que ainda não está pronta para uso? E o último passo, como é que eu faço isso caber no bolso do cliente? Como é que eu faço isso ser financeiramente viável para a empresa existir e para que o cliente possa pagar? Seja esse cliente pessoa física ou pessoa jurídica, né? Esse ajuste, ele parece simples, mas não é. Muitas vezes a gente encontra dificuldades muito grandes em fazer com que seja financeiramente viável, tá? Como é que a gente trabalha na Inova? Agora vem nossa propaganda, né? A Inova é um órgão do Estado de São Paulo, né? O Centro Paula Souza é o órgão que administra todas as FATECs e ETECs do Estado de São Paulo, e a gente construiu um processo em 3 etapas. O primeiro deles, que está aqui na base, é a Escola de Inovadores, que é totalmente online, totalmente gratuito e oferecido para qualquer pessoa do Estado de São Paulo. É um curso de empreendedorismo básico. O que é empreendedorismo? Como uma pessoa... Que tipo de perfil alguém deve ter para ser empreendedor? Hoje a gente tem mais ou menos 18 mil pessoas nesse curso. Roda todo semestre, tá? No final desse processo, a gente seleciona 50 projetos que vão para a fase 2, que é o vitrine. E lá a gente faz o ajuste do modelo de negócios da empresa. Faz teste, o pessoal tem que fazer teste de validação, perguntar para o cliente se o problema é um problema. No final desse processo, a gente seleciona 50 projetos, dos 50 projetos a gente seleciona 20, que vai para a última fase, que é o Acelera. O que a gente faz no Acelera? Prepara o pessoal para escrever o plano de negócios num formato em que ele possa solicitar recursos, tá? Recursos públicos ou recursos privados. A gente tem na nossa página vários casos de sucesso de áreas diferentes, né? Vocês podem dar uma olhada. A gente tem projetos na área de educação, projetos na área de cosméticos, como a Vozon, tem outros na área industrial também. Fisioatual é um projeto que eles estão construindo uma plataforma gamificada para tratar, para o fisioterapeuta usar com crianças com deficiência. Como é que esses caras começaram esses projetos? Tem dinheiro para isso? Sim. Eu coloquei aqui a propósito projetos que conseguiram recurso não reembolsável. O que é recurso não reembolsável? Recurso que você recebe, desenvolve o projeto e não precisa devolver, só precisa comprovar que o projeto foi feito, tá? Todos esses caras aí conseguiram recursos desse tipo. A Fisioatual, por exemplo, eles foram para a segunda rodada agora da FAPESP e captaram 1 milhão para desenvolver esse projeto. Então, isso vale para qualquer área, tá? Os fundos, então, eles são caracterizados hoje, essas fontes de fomento e financiamento, como reembolsável e não reembolsável, e o reembolsável subsidiado, né? Existem as 3 coisas. Qual é o papel de cada um deles? O não reembolsável é aquele de altíssimo risco. Você não sabe nem se o produto vai existir ou se o produto vai chegar em alguma coisa que possa ser levado para o mercado. Nesse caso, a gente sempre recomenda que seja o não reembolsável, por quê? Se der errado, tudo bem, você fez o projeto, a informação vai ser publicada e o empreendedor não ficou aí com problemas financeiros, né? O subsidiado, a fase seguinte, né, já é alguma coisa que ele não pode fazer com fundos totalmente não reembolsável, mas ele entra com capital subsidiado por alguém, e o totalmente reembolsável aí já é uma fase mais avançada, né? Tem também investimento privado. Na fase inicial, o investimento privado no Brasil, ele é muito difícil, né? O pessoal brinca que venture capital é, na verdade, capital de aventureiro. Infelizmente, isso ocorre. E onde é que estão essas fontes? A gente tem hoje, no Brasil, cobertura para todas as fases de uma empresa, tá? Eu coloquei aqui embaixo
A TRL, não sei se todos estão familiarizados, TRL é uma escala utilizada hoje oficialmente pelo governo federal, inclusive, que ela mede maturidade tecnológica de qualquer projeto. Ela vai desde a pesquisa aplicada básica, que é quando você tem dúvida se o produto é viável ou não é, se ele pode existir, até entrar no mercado. Então, hoje a gente tem, na parte básica, o Estado de São Paulo é privilegiado, pesquisa básica, a gente tem a FAPESP com um programa enorme de empreendedorismo inovador. Na fase seguinte, que já começa a se aproximar ali do Vale da Morte, entram ainda alguns laboratórios públicos. Desenvolvimento tecnológico, fase 5 a 7, praticamente fica só a FINEP. E depois, que já é o 7 para 9, já entra o subsidiado, que entra aí o BNDES e a Embrapi. Aliás, hoje, boa parte do não reembolsável subsidiado do BNDES migrou para a Embrapi. Eu peço desculpas à pessoa que vai falar depois de mim, eu acho que eu acabei entrando um pouco aí no que você vai falar, tá? Então, a gente tem hoje no Brasil cobertura, uma empresa pode começar dentro da academia, uma pesquisa básica, e chegar até o protótipo e aumento de escala, tendo apoio financeiro. Claro, é perfeito? Não. É fácil? Mais ou menos, né? Quem já teve oportunidade de gerenciar algum projeto desse tipo sabe que a burocracia é pesada, né? A gente sempre fala, olha, você vai entrar no mundo assim, esse capital ele vem de graça, mas você vai ter bastante trabalho no gerenciamento porque é recurso público, então tem uma série de coisas a serem cumpridas. Mas existe a possibilidade, tá? Eu acho que eu consegui cumprir o tempo, zerei, 15 minutos. Deixo aqui meu contato para vocês. Né? Quem quiser entrar também na página da Inova para nos conhecer, entrar em contato com a gente, são sempre muito bem-vindos e muito obrigado pelo convite. Obrigado, uma salva de palmas.